Pod-in Mentorando com Elas. Olá, inicia aqui mais um Pod-in Mentorando com Elas. Essa ferramenta que traz tanta luz para o seu caminho de como empreender, direcionada para mulheres, mas podem chamar os amigos, homens, quem você quiser da sua família para compartilhar esse conhecimento que a gente vai fazer hoje a 6 mãos com a nossa convidada. Eu sou a Carla Lobato, Master Business Coach Sistêmico, e sou uma das mentoras dessa mesa muito sagrada, por sinal. Eu sou Edneia Rauta, sou jornalista, assessora de comunicação, e nós viemos aqui, né, Carla, trazer muito conteúdo, muita informação, conhecimento, muita troca também com as nossas convidadas, nessa mentoria sobre o empreender feminino, contribuindo aí com o desenvolvimento do seu negócio, seja pessoal, seja profissional, com o teu desenvolvimento, que é sempre muito importante esse olhar também para nós, né? Esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos tempos. E hoje a nossa convidada, ela vem contribuir com uma questão bem importante que a gente tem que falar e cada vez mais, não só falar, praticar, que é a comunicação não violenta. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada por me receberem. Estou bem feliz de estar nessa mesa com vocês. Para a gente começar, eu vou ler aqui um pouquinho o currículo da Carolina Fernandes Nalon. Ela que é formada em Ciências Biológicas pela USP, fundadora do Instituto TIE, autora do livro O Círculo, consultora de algumas das maiores organizações no país, como Vale, Itaú, Bradesco, Globo, Natura, e atua como mediação de conflitos e comunicação não violenta. Eu acho que ela vai ter muita coisa para ensinar para a gente também. Carol, como que você mudou da área da biologia para CNV, como é conhecida a comunicação não violenta? A começar por aí, né? Que incógnita. Todo mundo me pergunta, você não é psicóloga? Eu, não, sou bióloga, meu Deus. Pois é. Gente, na biologia, primeiro dizer, como que eu escolhi biologia? Sim. O professor um dia entrou na sala no ensino médio para a primeira aula e falou assim, biologia, estudo da vida. Eu falei, o que mais eu quero estudar? Tô viva, quero estudar a vida e tal. Beleza, fui fazendo o curso de biologia e à medida que o curso foi passando, eu estudei na Exalc, que é um campus da USP em Piracicaba, onde acontece, é um microcosmos do ambiente brasileiro, porque é uma faculdade muito antiga de agronomia e eu estava num curso de biologia. Então muitos embates ali que a gente vê do agronegócio, com os ambientalistas, aconteciam no microcosmos daquela universidade e aquilo me fez começar a me interessar um pouco mais sobre comportamento humano. Tanto que um capítulo da minha monografia era a busca pela felicidade, que isso tem a ver com o meio ambiente. Então, na própria biologia eu já comecei a me interessar, né, por comportamento humano. E o que fez com que ao final da faculdade eu estivesse completamente perdida. O que eu faço com os meus interesses? E agora? Para que caminho eu vou? E aí, bom, 2 coisas muito marcantes aconteceram. Conversando com a minha mãe sobre isso, ela falou, filha, eu acho que você tinha que fazer um coaching. Só que nem eu nem ela, a gente conhecia muito bem o que era isso. Sim. Em vez de eu contratar uma coach, sei lá, né, pra me ajudar, eu fui parar numa formação. E quando eu fui parar na formação, daí eu voltei contando para as minhas amigas o que era aquela formação, conheci a psicologia positiva, que foi um campo de estudos bem legal pra mim e tal. E aí uma amiga me falou, já que você tá tão interessado em comportamento humano, lê esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E aí começou toda a minha saga com a CNV e todo um percurso para entender que eu teria que empreender, ter uma empresa, né? E aí, assim, o que eu estudei? Biologia. O que biologia me ensinou a abrir empresa? Nada. Né? O que eu ia fazer com eu estudei? Então, foi uma mega jornada, mas foi o que me levou. E hoje, vários autores que eu estudo hoje em dia eram biólogos. Não, o Humberto Maturana, o Franz Devol, eram todos biólogos que foram estudar comportamento humano e que falam da importância da colaboração, da empatia, da compaixão para a própria sobrevivência da nossa espécie. Então,
No final das contas, eu falei, olha, até que tem a ver. Até que tem a ver, né, Carol? Foi um caminho um pouquinho diferente percorrido Sim. para reconhecer que eles estão ligados. Exato. Né? Afinal, tudo é estudo da vida. Exatamente. É, Tudo é aprendizado, Tudo né? é aprendizado, exatamente. E eu faço sempre uma pesquisa, né, do que tá rolando aí. E dessa vez eu fui pesquisar o que era CNV. Como você falou, né, foi desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg na década de 1960. É uma metodologia que visa promover conexões, empatia e resolver conflitos de forma pacífica. Ela se baseia em 4 componentes principais: observação, sentimentos, necessidade e pedidos. É isso mesmo, Carol? Pode trazer um pouquinho dessa tua visão, dessa tua experiência sobre CNV? Sim, sim. Eu achei que foi muito legal o que você trouxe, porque é a maneira mais simples de explicar e que as pessoas falam assim, tá bom, eu tenho conflitos nas minhas relações, eu gostaria de ter uma metodologia, aprender para eu lidar com esses conflitos. E, de fato, tem aí esses 4 passos. Mas eu gosto muito de trazer também uma outra explicação, que é maior do que isso, que é a comunicação não violenta. Imagina se você sabe que eu tô aqui só aplicando 4 passos. Então, essa daqui é uma técnica que eu tô fazendo para conseguir resolver o meu conflito. Ou até, né, conseguir o que eu quero que você faça. Ninguém aguenta mais isso. Não é sobre isso. A comunicação não violenta tem a ver com a não violência. E o que é a não violência? É eu não te enxergar como um meio. Eu te enxergar como um fim. Você é um fim de você mesma. Então, você não é importante para mim só ser você produzir, fazer tudo que eu quero, ser uma pessoa que eu gosto. Então, você começa a entender que a não violência, ela tá bem mais embaixo. Então, quando a gente começa a praticar comunicação não violenta, a gente inicia uma pesquisa na nossa vida do que gera e o que não gera conexão. A gente inicia uma pesquisa sobre o quanto eu quero, de fato, ser um ser humano compassivo. Isso é importante pra mim? Por quê? Pode não ser. Você pode não querer. Você pode querer ser um ser humano conquistador, dominador, usar os outros como um meio, ter um exército de robô e lucrar cada vez mais. Pode ser. Pode ser. Mas tem um monte de gente que acha que o caldo da vida tá em outro lugar. Tá nas relações, né? Inclusive, os maiores estudos sobre felicidade já feitos, os mais longos, mostram que a única coisa que, de fato, faz as pessoas serem mais felizes é elas terem boas relações. Sim. Eu acredito que o caldo da vida tá nisso. E o Marshall Rosenberg, até puxando, né? Porque eu sei que o Brasil é um país de muita fé. Sim. O Marshall Rosenberg dizia que o mínimo denominador comum de todas as religiões é a compaixão. Se você perceber, a gente está há milênios as religiões contando pra gente, seja compassivo, seja compassivo. Nós somos um país majoritariamente cristão, né? Então tem a coisa de Jesus, quando deram um tapa numa face da outra. Cara, vocês têm noção do que é isso? O que isso significa, né, Meu Carol? Deus, o quanto a gente tem que transcender enquanto ser humano para chegar nesse lugar e entender que isso é a maior coragem. Isso não é fraqueza, isso não é passividade. Isso é renunciar à violência como um caminho. E daí o Marshall Rosenberg, quando ele estudou religião comparada, ele falou, cara, o negócio acontece, a treta acontece, a pontinha do iceberg é a linguagem. É a maneira como a gente se comunica. É a maneira como a gente está se comunicando que está impedindo a gente conseguir ser compassivo. Então ele propõe essa abordagem para a gente conseguir trazer a compaixão para a prática. Então, minha filha, se você falar que são 4 passos que o ChatGPT vai te dar, eu falo, não, isso é uma pesquisa para a tua vida inteira. De quem você é, quem você quer ser, por que isso vale a pena. É que tem que desenvolver cada um desses passos e muito mais, né? Exato. Vai muito além E vai disso. multiplicando. São subpassos, né? Exato. Esses são os 4 grandes passos, mas tem muita coisa aí dentro.
aprofundar o assunto para você realmente ter um entendimento dele, né? E É. foi isso que você fez ao longo desses anos. Uhum. E como que você tem aplicado isso? Nossa, eu comecei, na minha primeira TED Talk eu conto do dia que eu decidi trabalhar comunicação não violenta, porque eu comecei muito querendo melhorar a relação com a minha mãe, né? Então a gente tinha uma relação boa, só que a gente sempre brigava. Ela gritava, e aí eu gritava de volta, eu ignorava, deixava ela falando sozinha, a gente ficava vários dias sem se falar, até que uma mandava, oi, bom dia, bom dia. E a gente retomava sem falar das coisas. Sem conexão. Exato. E aí, quando eu comecei a praticar CNV, eu falei, cara, vou praticar com a minha mãe. Botei como foco. E aí que eu comecei a falar, meu Deus, que interessante. Porque a gente tá conseguindo conversar agora, né? Aí a primeira coisa que eu percebi eu sempre sentia empatia pela minha mãe. Mas eu nunca demonstrava para ela que eu sentia essa empatia. Que é uma diferença enorme. Uma coisa é eu te escutar. Outra coisa é você se sentir escutado. Então a CNV foi me ajudando a mostrar pra minha mãe que eu tava escutando ela. E aí, bicho, quando eu vi que dava certo com a minha mãe, aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Isso é mágico. Exato, eu acho que, assim, realmente, hoje, guia toda a minha vida, assim, é uma lente que eu me guio, e aí até do ponto de vista mais profundo, assim, tal, eu que nem era religiosa, a CNV até me levou a me tornar budista, assim, foi um caminho, eu tomei refúgio no budismo, sabe? Então é um negócio que também agora tô engatinhando pra ver. Então a CNV, ela vai me levando mesmo, assim, sabe? Pra me entender mais. Ô, Carol, qual é o papel do ego nessa história toda da CNV? Olha, eu acho que são as histórias que o ego nos conta, né? O ego, ele tem muitas funções, a gente só mete o pau no ego, né? Mas ele tem uma função de nos proteger. Que só colocam ele como vilão, né? E não é, né? Ele é essencial para nossa formação enquanto adulto, pra gente ter o nosso senso crítico, pra gente ter o nosso crivo de afinidades. Tá tudo bem eu gostar, não gostar, tá tudo bem eu julgar, né? Então a CNV não vai fazer você deixar de julgar. Só que, por exemplo, o ego faz com que você julgue uma coisa e que se você não tomar cuidado, você vai achar que esse seu julgamento é o certo para todo mundo. Aí não é mais um julgamento, não é só um julgamento, é um julgamento moralizador. Aí tá uma coisa muito difícil do ego, aí tá um lado imaturo do ego, né? Agora, quando você passa pelo teu ego, você entende, não gostei disso. E tudo bem, então eu não quero ficar perto dessa pessoa, não quero afinidade com essa pessoa, mas eu respeito a opinião dela. Eu valido que essa opinião possa existir. Talvez não seja uma pessoa com quem eu queira ter proximidade ou uma amizade, mas eu valido a existência dela. Isso é um ego amadurecido. Então, eu acho que o ego tá aí também como um convite a gente amadurecer. Ele tá sempre querendo nos proteger de alguma coisa e a gente tem que olhar pra ele e falar assim, pera, mas do que você tá com tanto medo? Sim. O outro pode existir tanto quanto eu, né? E cabe a mim, se eu quero estar com essa pessoa, não estar nessa situação, cabe a mim simplesmente não entrar nesse mundo ou entrar, né? Exatamente. E eu gostaria que tu desse exemplo prático, a gente já colocou o conceito de CNV e tudo. Como você mediou em algum caso que tu possa contar para nós, tanto nas relações corporativas, que acredito que seja talvez até mais fácil de conduzir uma comunicação não violenta do que as relações pessoais, né? Porque as dores são muito mais abertas e para mim as dores batem muito forte, às vezes quando elas entram em conflito com a necessidade do outro, daí que a gente se perde no CNV, né? Vixe, eu tenho tanto caos, vamos lá. Mas acho que a primeira coisa importante é a gente saber assim, quando algo acontece, o nosso primeiro impulso é julgar e querer falar do outro. Então, por exemplo, eu sou uma mulher, tô numa reunião no qual um cara já me interrompeu umas 3 vezes na hora que eu tentei falar, e agora, na hora que eu coloquei uma opinião, ele gritou, ele levou o tom de voz e falou, não, nada a ver, não.
sinceramente, o que é que passa na nossa cabeça? A vontade que dá é falar assim, cara, você é um babaca, né? Você não tem o menor respeito pelas mulheres, eu não quero mais falar com você. Bom, isso dá vontade de falar. O que a maior parte das mulheres faz? Fica quieta. Fica quieta, engole a seco, vai pra casa, respira, depois de 3 anos tem uma úlcera e segue o barco. Uma raiva contida, né? Exato. A comunicação não violenta, ela ajuda a gente a tirar a gente desse jogo. Ou eu despejo tudo em você, ou eu engulo tudo a seco. Então você vai olhar e vai falar assim, bicho, o que tá acontecendo aqui? Ele me interrompeu e agora ele tá gritando. Isso me deixa completamente desestruturada, nervosa. Por quê? Porque eu quero respeito. Porque eu quero reconhecimento, validação da minha presença aqui. Então olha a diferença de eu falar, você só grita, não respeita as mulheres, um babaca, de eu falar assim, fulano, na hora que eu tava falando tal coisa, você me interrompeu. Na hora que eu tava falando tal coisa, você me interrompeu. Agora eu acabei de colocar a minha opinião e você tá gritando. A reunião não vai funcionar pra mim assim. Eu preciso, aqui no ambiente de trabalho, de um ambiente respeitoso pra gente debater ideias. Se você não está em condições de ter uma reunião dessa maneira, eu vou me retirar e a gente pode conversar num outro momento. Você falou os fatos e você não está rotulando ele de nada. Você está trazendo o que para você é importante ter uma relação e está colocando o limite do teu espaço. Cara, sensacional. Isso é agir a partir da não violência. Eu fui agradável? Eu fui boazinha? A CNV não tem compromisso com ser agradável, com ser boazinha. Porque tem muito esse estigma, né? De que você tem que falar palavras doces, né? A gente até brincou no começo aqui dos bastidores, que você tem que falar palavras doces, que você, assim, não pode contrariar outra pessoa. Mas o que eu vejo é muito a gestão das emoções e o foco nos fatos. Exato, eu falando assim parece simples, mas e tudo que pega na gente? Todos os sentimentos que estão ali passando para você conseguir elaborar o que você quer falar e se posicionar. E aí, gente, eu tô até... Nos últimos tempos eu tô muito estudiosa das inteligências artificiais, né? Sim. E aí você pensa assim, por que estudar comunicação não violenta? Só você pode ir lá pedir pro ChatGPT escrever uma fala aí com os 4 passos. As inteligências artificiais entregam o roteiro pronto, o script, a fala. Só que quando você tá na mesa de reunião, você vai lá no ChatGPT e mesmo que o ChatGPT te entregue no meio da reunião, o que está acontecendo dentro de você? Então, aprender a comunicação não violenta é você ter essa jornada de amadurecimento emocional para conseguir se colocar. E não estou falando também que porque você está aprendendo CNV, você sempre vai conseguir ter a melhor reação no momento que a bomba está estourando. Isso não é verdade. Em vários momentos a coisa foi tão forte que eu pego e falo assim, vou sair da reunião, eu vou conversar com esse cara no dia seguinte, mas eu vou pensar. Entendeu? Isso é possível. É natural, é uma necessidade tua. Tu também tem que respeitar as suas necessidades. Exato, né? O tempo, né, de depurar aquilo, até de entender o que eu quero falar. Eu ia falar o entendimento, né? O entendimento para não agir nesse impulso também, né? A gente vê muito essas questões na política, desses embates. E eu acho que a mulher, às vezes, quando quer se posicionar, ela já foi agredida. E daí, qualquer outra posição que ela tenha, a gente viu recente, né? Um caso aí da Marina Silva, que foi, assim, bem emblemático. Total. Ela se posicionou e daí vem todos os outros contra ela. Recebendo ainda mais críticas, ao ponto de sair e ainda ser taxada de que abandonou o que estava ali disposta a fazer. Fugiu. E se você reparar, ela não foi violenta em nenhum momento. Eles coisificaram ela. Você merece respeito como mulher, não como ministra. Isso. Né? Já falou, disse o cara que já tinha falado que queria enforcá-la depois de 6 horas com ela. Então assim, olha... E isso é muito importante, gente, que vocês estão trazendo, porque quando você analisa o discurso, muitas vezes o povo vai vendo o tom. Ah, mas ela ficou falando e não deixou eles falarem. Calma, gente, mas o que eles tinham falado para ela antes? Quem eram essas pessoas? Tudo isso a CNV vai analisar também. Porque esses cortes, né?
Eles conotam o corte que você faz Claro. daquela determinada situação. Também Conduz ela o teu pensamento, né? Exatamente. E já tá formada, né, no imaginário, a mulher é histérica. Então é muito fácil olhar para uma mulher que não tá cedendo, que quer conquistar o espaço de fala dela e falar, lá, ela é histérica. Então a gente tem que... A CNV, ela analisa tudo isso, sabia? Porque muitas vezes as pessoas falam, empatia, que é um dos pilares da CNV, é você se colocar no lugar do outro. E a Djamila Ribeiro, que é uma grande pensadora brasileira, né, escritora, ela fala, empatia não é só me colocar no lugar do outro. Empatia é o saber como o meu lugar afeta o lugar do outro. Será que aqueles senadores sabem como o lugar deles afeta o lugar delas? Depois fala assim, mas por que as mulheres não se interessam por política de estarem lá? Mas você tem noção do estômago que é Sim. entrar ali naquele ninho, né? Sim. Eu admiro demais as que estão. Sim, Nossa. sim, ela é uma mulher admirável, né? Dando seu posicionamento sem nenhum tipo de julgamento, assim, é o posicionamento dela, ela foi muito íntegra. Quem não é íntegro que vai para esse nível de posicionamento mesmo, né? E isso a gente encontra em cada porta que a gente abre. Isso é muito comum. A mulher que está aí empreendendo, umas com mais conhecimento cognitivo, outras com menos, mas isso é uma barreira que hoje eu sou uma pessoa super otimista, eu sou positiva. Antigamente nem se falava sobre isso. Hoje está um holofote aqui que a gente pode falar. Se você ainda como mulher não se sente confortável para isso, pode procurar mecanismos, porque os mecanismos estão aí, para nós nos posicionarmos desta forma. E essa questão dessa versão, né, desse conceito de empatia pela CNV é fantástico. Ela faz um anzol, assim, né? É fantástico. Exato. É ser autorresponsável ali. Não Saber só que ser, né? e nossa escuta vem de algum lugar que a gente ocupa na sociedade. E a minha escuta tem muitos atravessamentos das minhas experiências. Então é acabar com essa ideia de que existe uma escuta neutra, né? E quase impossível fazer isso. Mas eu acho essa frase da Djamila é incrível mesmo. É incrível. Vou guardar. Pode citar mais exemplo aí, Carol, de como isso é ali no dia a dia de quem está empreendendo? Vem um dilema, acontece uma situação com um fornecedor, já teve algum caso assim que teve no empreender mesmo, não dentro da empresa corporativa, mas ali de quem está empreendendo? Tem alguma coisa interessante para nos contar sobre? Olha, por exemplo, já aliando, né, empreendedorismo com o que eu tenho feito hoje em dia, depois de 12 anos de Instituto Thier, eu me tornei mãe. E aí que eu tô atendendo essas grandes empresas e de repente apareceu um projeto gigantesco numa siderúrgica que eu ia ter que rodar por diversas unidades deles no Brasil, com uma pressão de... O projeto precisa ter determinado prazo de início e fim, precisa rodar por tantas turmas, paralisando operações dentro das fábricas para que esses grupos, majoritariamente homens, né, gerentes, diretores, supervisores, possam participar. Então imagina casar a agenda deles com a agenda de uma consultora mãe. E isso foi tão bonito assim, porque foi uma intensa negociação e... Para minha grande sorte, eram mulheres mães que estavam no RH. Olha aqui. E deu poder falar para elas assim, sabe, gente? Olha, eu tenho uma filha, que na época estava com um aninho e meio. E eu quero estar na minha casa pelo menos 2 vezes por semana. 2 dias da semana, fora os fins de semana, né? Então eu vou disponibilizar 3 dias da minha agenda. E elas também me contarem das necessidades dela. Carol, a gente está recebendo uma cobrança imensa para conseguir finalizar o projeto nesse prazo. Tá? E eu escutando muito elas, tipo, tô vendo que vocês estão segurando a bucha daí. Sim. E elas me escutando muito, tô vendo que você tá segurando a bucha daí também. Então, ao falar sobre as necessidades, gente,
Quando que uma mulher pode chegar, uma mulher empreendedora, virar para a maior siderúrgica do mundo e falar: eu só posso atender vocês nesses dias? Tipo, uma consultoria pequenininha que, pô, precisa super da grana daquele projeto, que mais que isso, quer muito fazer esse projeto, Sim. mas sem abrir mão. E assim, foi incrível, sabe? Essas negociações por base na verdade, onde o calo estava apertando uma para outra. E isso é possível, então a CNV traz: fala das suas necessidades. Enxergue não só o comportamento dos outros, mas enxergue a necessidade. Então, um dia ou outro que elas também tentavam apertar a minha agenda, eu não olhava assim pensando: ah lá, a pessoa da grande corporação querendo atravessar. Eu olhava assim: putz, Ela tá... uma mulher sendo pressionada para conseguir o projeto. E quando eu falava não, elas também olhavam: cara, uma mãe que tá querendo ficar um tempo com a filha numa fase tão importante desse bebê. Isso é muito legal. Isso é uma... É uma sorte, né? Não, isso também é uma conquista que a gente conseguiu, né? Talvez isso há 10 anos atrás não ia nem ser ouvida. Talvez não seria nem contratada para isso. E ainda hoje, viu? Muitos lugares não. Eu acho mas que você foi. Foi. O fato é que você foi e é um ambiente altamente masculino, né? Total. A minha sorte é que quem Era tava as me mulheres. levando no projeto eram essas mulheres, e mulheres mães também. E lá nesse projeto, de que você fala com esses homens que trabalham nesse tipo de trabalho? Gente, não tem uma organização séria no Brasil e no mundo hoje que não esteja passando por uma transformação cultural. Porque qual que é a cultura do ambiente de trabalho, principalmente esses super masculinos, Sim. fabris? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É hierarquia e pronto. E se você não quer trabalhar aqui, beijo, tchau. Pelo menos era assim. Hoje em dia, você entra numa mineradora, você entra numa siderúrgica, enfim. O funcionário que está lá, se ele escuta um desaforo, ele baixa a cabeça, ele pensa nos boletos que ele tem que pagar, mas ele pensa assim: e se eu fizesse um Uber? Até quando, né? Porque eu não preciso ficar aqui não, escutando o desaforo desse cara não. Então, toda organização séria tá repensando essa estrutura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso quer dizer que as hierarquias estão acabando? Não. Mas que a segurança psicológica passou a ser uma preocupação enorme por conta do engajamento, por conta da atratividade e, mais recentemente, a gente está vendo aí os problemas de saúde mental, né? O Brasil é um dos países que mais tem afastamento. E essa cultura do não te escuto, falo de qualquer jeito, ela fomenta esses problemas aí de saúde mental no trabalho. Então, toda organização tá investindo. Então, eu vou lá falando: pessoal, chegou o tempo que a gente tem que mudar. E sabe qual é o desafio? Você é líder agora, né? Mas você entrou no mercado de trabalho tendo que baixar a cabeça. E agora que você é líder, vem aqui uma moça te dizer que é comunicação não violenta. Eu não tô aqui pra te julgar. Eu tô aqui pra pegar você na tua mão. Vamos ver o que dá pra fazer? Eu prometo que acho que vai te ajudar na tua vida como um todo. E aí a gente vai entre choques de realidade Tipo assim, e... não tem... Não, deves ouvir, né? Mas não tem jeito, tem que ser desse jeito, senão eles não fazem. Senão eles não é? Deve ouvir isso? Sim, escuto. E de alguma maneira, primeiro eu pergunto: tá, me fala todas as vezes que você tentou esse novo jeito. Primeiro, me prova que você já tá operando nesse novo jeito pra me dizer que não tem, tá? E uma outra coisa é: a comunicação não violenta, ela pode ser uma nova habilidade, uma nova língua que você sabe falar, e você vai fazer a pesquisa na tua vida de qual é o momento e qual não é o momento. Talvez tenha algum momento que a não colaboração seja uma medida pedagógica também para colaboração. Então eu também não falo assim: vai a CNV toda hora a qualquer custo. Não. Você vai entender ali o quanto que você dá conta, o quanto você tem disposição, e a depender do que você precisa ali no ambiente de trabalho, talvez em alguns momentos você vai ser não, e pronto, é assim, acabou, e vamos colher frutos disso. Carol, eu já fui chamada muitas vezes de
blasé, de uma pessoa blasé, tipo assim, tem que te posicionar entre tal partido, como teve essa polarização que nós estamos vivendo, né? Ou você ama uma pessoa, ou você odeia uma pessoa. Ou você ama uma pessoa, ou você odeia uma pessoa. Ou você é isso, ou você é aquilo, né? O que nos levou a chegar a esse ponto, assim, de que você... a gente ficou muito polarizado nos últimos tempos. Eu vejo que agora um pouco menos, mas teve né? Muito forte, um ódio muito grande, ou era eu te odeio, ou eu te amo. Eu te odeio, ou eu te amo. Entendeu? É perigosíssimo isso, Muito. né? Perde total espaço para complexidade, assim. Bom, vamos lá. Sabia que esse é um dos maiores riscos da humanidade? A Stanford faz uma pesquisa todos os anos, acho que são todos os anos, que eles falam quais são os maiores riscos do mundo, assim, economicamente falando, né? O primeiro é mudança climática, riscos ambientais. O segundo são as fake news geradas por inteligência artificial, deepfake. Então, um mecanismo que nos leva a isso é muito a engrenagem das mídias sociais, né? O formato que as mídias sociais nos traz, ela não fala assim, dialoguem. Ela fala assim, me fala o que você pensa, comente. Não tem espaço para elaboração do pensamento. E é um tempo cada vez menor, 1 minuto, 10 segundos, Sim. 200 não sei quantos caracteres. Então vai esvaziando a nossa capacidade de sentar e fazer uma conversa como a gente está fazendo agora. Sim. Tem que ser assim, pum, 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 tua opinião. Aí eu vou criando rótulo, a gente melhor. Então tá, tem esse mecanismo. Conceitos meus, né? Não consegue nem desenvolver. Não consegue desenvolver. E aí o terceiro fator de risco é a polarização. Então a gente tá, assim, um abismo mesmo, aumentando essa polarização cada vez mais. Isso é um risco, porque o Yuval Harari falava, a maior crise que a gente tem hoje na humanidade é uma crise de conexão. Como é que pode? Que a gente teve, tem gente que acredita em terra plana, como é que pode no meio de uma pandemia o pessoal lutando contra a vacina, como é que pode em 2025 alguém ser contra os direitos humanos? A gente tem uma crise de conexão, de conseguir colocar todo mundo na mesma página, né? Então, e aí, quando você fala isso, que é me diga quem votou que eu te falo quem você é. É um perigo. Eu falei do conceito de não violência, que é você ver o outro como um fim, não como um meio. Qual é o conceito de violência? É você coisificar o outro. Qual é a coisificação máxima que você pode fazer com alguém? Tem vida, eu mato, eu tiro a vida. Vira uma coisa, um corpo, um cadáver. Qual é e a coisificação no sutil? É isso, Carla, você votou no Bolsonaro, você votou no Lula? Então eu já vou, então você é isso. Eu não sei. Eu não sei tudo isso, né? E aí as pessoas literalmente se mataram. A violência só consegue nascer dessa coisificação. E aí, junto com o que eu falei antes, a gente tem todos esses mecanismos para acreditar nessa coisificação. Se eu te humanizo, pô, não tem como, entendeu? Porque daí eu vejo lá que o meu tio que fala as barbaridades lá no WhatsApp e tal, daí eu vou ver, eu falo, não, mas esse é o tio lá que me pegava no colo, olha, esse é o tio que alimenta os passarinhos, ah lá, esse é o tio preocupado com o filho dele, que começou a empreender agora no açougue, ele foi lá, esse é o tio... Você começa a ver que a pessoa tem muitas camadas. Aí você começa a humanizar, você fala, não vou mais, agora eu vou conversar com ele, não vai ter jeito. Eu não vou mais conseguir falar pra ele que eu quero que ele morra. Fica na superficialidade, né? Daquele fato isolado, daquela ação que teve ali, enfim, né? Determinada atitude, ação e fica naquela superficialidade da fala e já rotulando e já levando como se fosse a mais profunda verdade, sem observar o que tem por trás. E a gente tá num mundo que se você não cuidar, você não passa mais tempo com as pessoas para ter essa profundidade. Se você deixar, você fica mais tempo aqui com convidada no podcast do que com um monte de gente aí que você ama. É verdade. Porque a gente tá na sociedade do desempenho. O seu valor está no que você produz. Nossa, gente, a gente tem que resistir tanto a isso, assim, ó, me nego. Claro que eu tenho que produzir. Eu tenho uma empresa, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer minhas coisas, mas o meu valor não tá nisso, não.
Não tá de jeito nenhum, eu recuso. Mas daí, lá vou eu com o meu lado sistêmico do coach lá, Carol, a toxicidade dos vícios emocionais fazem a tua fala levar para essa polaridade. É assim que eu vejo, né? Quanto mais gestão que você tem do que você viveu, de como funciona, e essa humanização é uma opção que você tem. Mas se você tem condição de ter essa opção. Tem gente que anda em cima do automático e quando vê, está envolvida nessa situação toda e não consegue ter uma fala decente que você consiga dizer assim, ai meu Deus, essa aí eu posso ouvir. Essa é a pessoa que mais merece nossa compaixão. Exatamente. E provavelmente, quando ela se comunicar, ela vai falar um monte de coisa que detona, né? Parece uma metralhadora. Daí o Marshall Rosenberg falava uma coisa. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Daí vem todo o negócio, que é assim, tá bom, eu tô aqui, então, no meio dessa loucura, tô tentando me desenvolver, ter maturidade emocional, tô estudando comunicação não violenta, daí eu vou falar com um ser como esse aí que você descreveu. E blá, 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 blá. A primeira coisa que passa pela cabeça é, que saco, só eu que faço, o outro não faz, deixa quieto, né? Aí, quando lá a frase de Jesus Cristo, né, deu um tapa da outra face, é assim, você vai se manter aqui no que você acredita da CNV? Ou você vai largar a mão porque o outro não faz a parte dele? Pois é, mas também se você não conviver com pessoas assim, você também se limita a se desenvolver. Bom, exato, infelizmente, né? É aquela frase lá do quem te irrita é o seu mestre. Você quer falar, puta que pariu, não podia mandar um mestre, mas sabe? Isso, né? É isso. Porque é muito confortável viver no meu ecossistema, ok? Mas é importante também eu sair desse ecossistema, olhar aquilo ali, ter um olhar novamente para aquilo ali, porque tu até acaba esquecendo disso. E muitas vezes tu é pego de surpresa na vida. Quando você treina até esse olhar, você fica muito mais sábio. É verdade. Ainda assim é pego de surpresa. Mas, claro mas já tá num outro lugar. Já tá num outro lugar, né? Tipo, hoje escorreguei com a Edneia, né? Hoje escorreguei com a Edneia, né? Assim, mas você tá ali, seguindo a tua direção, alimentada com as adversidades, porque para mim, a diferença é só o que a diferença faz você crescer. A diferença de pensamento, a diferença de cultura, a diferença de comunicação. Carla, isso é ouro que você tá falando. Desculpa te interromper. Eu adoro quando me interrompem. Eu amo a diferença. Eu sou apaixonada pela diferença. Eu vou contar uma história rapidinha. A Edneia foi me representar num talk que teve aqui, que eu estava fora, ela foi me representar sobre empreendedorismo e sentou ao lado dela a Marina Barbieri, que é a diretora regional do Sebrae aqui em Santa Catarina. E daí a Edneia disse, cara, é muito legal, vai conhecê-la, tudo, vou. No meu tempo de vida, mas como eu tinha esse projeto, eu sou a rata de podcast, então sempre assistia tudo que era podcast. Eu assisti quem tava? Marina Barbieri. E eu dizia assim, meu Deus, mas como ela é diferente de mim. Meu Deus, como ela é diferente de mim. Não chegou a terminar o podcast. Marina Barbieri, eu sou a Carla Bato, eu quero te conhecer, porque eu quero saber, eu quero ver como você funciona, porque é muito bacana, você é muito diferente de mim. E a gente fez uma reunião de 1 hora e pouco. Daquela reunião despretensiosa, ela me convidou para ser uma das 10 empresárias para ir para Portugal fazer uma missão com ela, com essas empresárias. E ela apoia o Sororidade, o Sebrae delas apoia o Sororidade. Então, daquela curiosidade da diferença, vem uma grande relação. Hoje nós somos amigas. Total. E quando eu aprendo com ela, eu disse, mas como é que tu consegue funcionar desse jeito? E isso é um negócio que a gente devia praticar mesmo na nossa vida. Porque eu tô meio obcecado com o negócio de inteligência artificial, tá, gente? Vocês sabem que tem um povo fazendo
tudo, né? Conversa, conta o sonho, joga Sim. tarô, faz terapia. Sim. Até perfil comportamental que a gente estuda, eles colocam ali. A terapia, pra mim, assim, é o... Meu Deus. E uma coisa fundo do importante. A inteligência artificial não é que ela te escuta, ela te confirma. Com O certeza. povo tá adorando falar com inteligência artificial. Te valida. Porque tudo é você que sim, não, claro que sim, você deve ter se sentido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se eu te mandar mensagem às 3 da manhã, você vai demorar até talvez 2 dias pra responder, né? Isso que você tá falando, que relação tem diferença, tem fricção, tem discordância, e que a gente cresce com isso, é isso que a gente tem que valorizar. Essa jornada, é isso que faz a gente, no momento de discordância numa mesa, conseguir respirar e responder. E eu tenho muito receio de quem está se rendendo a esse mecanismo aí das Big Tech. Gente, quem que tá criando isso é a Big Tech. Por que que eles estão tentando deixar a inteligência artificial mais humana? Ela tinha que ser só mais inteligente, não tinha que ser mais humana. Mais humano tinha que ser nós. Só que se a gente começa a gostar disso, de ser validado o tempo todo... a gente tá perdendo conseguir ser humano do lado de fora, no offline. Quais foram os 3 riscos aqui que eu falei? Você tá entendendo que tem um negócio em curso? Claro. Pra piorar a situação? Então a gente tem que valorizar essa coisa da imperfeição, da fricção, da diferença, da alteridade. Tipo, gente, é isso que faz a gente humano, sabe? Você vai lá e assiste o filme do Ney Matogrosso. O que que faz aquele filme ser lindo? Você saber que o Jesuíta Barbosa, sendo um ser humano, com todas as dificuldades que o ser humano enfrenta, conseguiu replicar os movimentos do Ney Matogrosso. Isso que é o lindo. Sim. Eles poderiam ter feito esse filme com inteligência artificial. Faz um Ney, pega o movimento do Ney e faz uma... O resultado... poderia ser igual, tão bom quanto, mas o quanto a gente valoriza esse caminho do Jesuíta Barbosa enquanto ator. Meu, a gente não pode parar de apreciar isso do ser humano. Isso aí. Então, por isso que eu falei que você tá falando é ouro. Obrigada. E eu acho E que você tá justamente... recebendo como ouro aí, essa nossa conversa toda, que tá ótima. E que são essas conexões, né? Que deixa tudo mais leve e mais natural, e mais desafiador, por vezes, nesse mundo nas quais as opiniões às vezes não são de acordo com o que a gente quer ouvir. Bem diferente do que pode acontecer ali nas redes sociais, né? Mas mudando um pouquinho, Carol, eu quero saber sobre o Instituto Thier. O que é o Instituto? Da onde surgiu essa ideia? O que é? Conta pra gente. Tá. Bom, aí, ó, meu lado bióloga. Thier é um passarinho. Thier sangue. Mas eu achei que não ia ser muito marketing muito bom, né? Thier sangue. Comunicação não violenta. Bom, o Instituto Thier. Esse passarinho, ele é bem vermelho. Nossas cores são todas vermelhas. Mas ele é vermelho porque ele se alimenta de alimentos ricos em carotenoides, que deixa ele com aquela cor. Tanto que é comum, assim, dos passarinhos. Você põe um Thier numa gaiola, não dá o alimento certinho, ele vai ficando laranja, cinza. Tem vários animais que são assim, flamingo assim também. Tal. Mas é uma metáfora interessante, né? De a gente se alimentar daquilo que faz a gente se construir como a gente, né? Então, a ideia, a concepção do nome veio daí. E hoje, tem uma frase muito boa, né? O pai de uma amiga minha falava, você vai entender o que a sua empresa faz depois de uns 5 anos. Você vai lá, faz no início, missão, valores, nananã. Meu, a gente começou trabalhando com coaching para vestibular. Olha. Sabe quantos clientes eu tive de coaching para vestibular? Nenhum. Eu nunca trabalhei com adolescente assim de coach para vestibular. Foi uma coisa meio coach de carreira, que depois foi mudando para CNV, e aí era curso aberto, e hoje a gente é uma consultoria. Então, e hoje, por conta dos caminhos que a CNV me trouxe, eu entendo que a gente trabalha com tecnologias de convivência. E eu boto esse nome mesmo, de tecnologia, porque as pessoas... Sabe qual é a maior tecnologia humana? Sentar em roda. Não tem tecnologia mais potente. Porque na roda, todo mundo se vê, todo mundo se escuta. Se você começa a colocar uns artifícios de... tempo de fala, ninguém se interrompe.
você já começa a quebrar tudo. Você já começa a sair desse post, alguém fala, alguém comenta, pra se olha, se vê, se percebe, tem tempo pra falar o que quer, pra desenrolar, começa a ter os atritos, a gente começa a ter que fazer acordos sobre como esse círculo vai funcionar, enfim. E toda vez que a gente pensa em futuro, a gente pensa em desenvolvimento tecnológico, né? Só que o carro autodirigível, o drone, e a tecnologia da convivência. Como é que vai ser? Então, a gente dá um nome disso tudo: comunicação não violenta, círculo restaurativo, justiça restaurativa, facilitação de diálogo, tecnologia de convivência. Precisamos disputar essa narrativa aí da tecnologia. Adorei esse posicionamento, é maravilhoso, né? Tão falado tecnologia da convivência. É só equipamentinho, né? O celular vai virar o óculos vai virar um chip, o chip vai virar... Peraí! Sim. Como é que tá? E aonde vai ficar a inteligência viva, né? Exato. Se a artificial tá aí, a viva vai ficar onde? E quantos consultores vocês são? Atende só em Florianópolis? Você atende em outros lugares do Brasil? Menino, eu quero atender mais em Florianópolis, por favor. Aqui na região a gente só atendeu a Philips, que foi muito legal, a Porto Belo. Mas a maior parte dos nossos clientes são São Paulo, Minas, Rio e um pouquinho no Pará também. Quantos consultores? Nós somos três. Sou eu, a Ju Calderon, a Ju Portas. A gente tem uma grande parceira em Minas também, que não faz parte do time do Instituto Tchê, mas a gente faz projetos juntos, que é a Silvia Silva. Somos nós 4. E dão conta disso tudo? Damos conta. E vocês têm programas de multiplicar esses consultores? Ou a ideia de vocês é ficar no instituto vocês mesmos? Como é que vocês pensam isso? Tipo assim, ter equipes de consultores na rua? Olha, tem um monte, a gente recebe muito currículo, mas aí que vem um negócio, assim, a gente tá nessas organizações, tipo, por que eu trabalho com essas pessoas, né? Porque elas vivem a comunicação não violenta na vida delas. A gente se viu nesse lugar, entendeu? E então não adianta você falar assim, eu fiz um curso, eu tô falando, não, deixa eu ver você aí, vamos ver. Vamos ver na prática. E tem uma linguagem também que dá para falar com o público dessas organizações. Então esses são os 2 grandes critérios da nossa equipe. São só essas 3 pessoas no Brasil que... Não, claro que não, também. Foram pessoas que eu encontrei na trajetória, que estavam afim de trabalhar juntas e também para a demanda que o Instituto Tchê tem hoje, é um número suficiente de pessoas. O que eu tenho? Eu tenho a jornada para facilitadores de CNV. Então, esse é um curso que eu ofereço para quem já pratica, já estuda CNV e já está trabalhando ou está realmente querendo trabalhar, porque daí é para falar sobre a multiplicação. E essa jornada, a nossa amiga em comum, a Lu Vilas Boas, está com você. Exatamente. E você viu, né, como tá maravilhosa, tá criando o curso dela aqui em Floripa. O workshop dela vai ter logo agora, é o segundo. Né? Expandindo. Ela é muito sensível, assim, é uma pessoa muito... Eu gosto muito da Lu, sou fãzoca. Ontem até passei lá, dei um abraço nela. E por que Florianópolis, Carol? Então, quando eu estava prestando vestibular para biologia, eu vim prestar UFSC, né? E, cara, como bióloga, eu amo a natureza. E Florianópolis é um negócio de louco, né? Eu brinco falando assim, se tivesse só a Lagoa do Peri, já ia ser incrível. Já seria, meu Deus, a Lagoa do Peri. Mas tem a Lagoa do Peri, tem as Dunas da Joaquina, tem a Restinga, tem a Lagoa da Conceição, tem Moçambique. Meu Deus do céu, tem muita coisa muito linda essa cidade. Então, a natureza daqui me chamou. Desde que eu vim prestar vestibular, que eu fiquei, um dia eu vou morar em Floripa, um dia eu vou morar em Floripa, um dia eu... Cara, eu fui fazer faculdade de Piracicaba. Quando eu abri a empresa, eu decidi abrir em São Paulo, que era onde eu tinha mais contatos e tal. Também é um mercado mais aquecido, né? Pra você... Sim. Na época, né? Sim, claro. E aí, só que aí chegou uma hora que eu não aguentava mais São Paulo. Meu Deus do céu, a qualidade de vida. Depois de estar espingada pelo bichinho da ilha, né? Assim, uma criança pequena, né? Também, né? Na verdade, a gente veio antes. A gente veio em 2019. Na época, né, eu tava com a Gabi, que foi a minha esposa por 7 anos. E, putz, ela topou, porque ela é jornalista. E aí trabalhava lá nas revistas de São Paulo e tal. Mas aí falou, não, beleza, eu topo. Eu quero também mudar, quero ter um estilo de vida mais saudável.
E aí a gente veio em 2019. Chegamos aqui, pum, Véspera da pandemia. Mas também que sorte, né? Poder a sim. pandemia aqui. Ainda bem que você estava aqui, né? Você estava Exato, em São dava Paulo. pra gente olhar o horizonte, né, gente? É. Eu ver o céu, assim, isso daí fez muita diferença. E a tua filha tá com quantos anos? 2 anos e meio agora. 10 anos e meio. É. E ela adora, né, também crescer, andando nas trilhinhas, indo nadar, aprendendo a nadar em lagoa, pisando. Nossa, é outra história, outra infância. E a comunicação não violenta, ela é mais fácil entre as crianças do que ministrar isso, organizar, tomar consciência entre as crianças do que os adultos? Cara, você sabe que eu acho que sim. Eles aprendem, eles são umas esponjinhas nossas, assim. E eu não falo nem pela Lila, porque a Lila tá inaugurando a linguagem quase que agora, assim. Mas tem muitas mães que já fizeram o meu workshop. Infelizmente, sim, mais mães do que pais. Podia vir mais pais, né? Podiam, né? Podia vir mais pais. Isso aí. Que ela fala, nossa, eu comecei a oferecer a escuta, né, nesses termos que a CNV me ensinou, e rapidinho que eu vi, meu filho tava fazendo a mesma coisa comigo. Sem nunca ter falado que isso é CNV, que isso é aquilo que... Então eles pegam um modo assim. Inclusive eu tenho um livro. Olha. De tanto que eu fiz workshop e no final do workshop os adultos me falarem assim, ai, como eu queria ter aprendido isso na escola. Aham. Eu falei, quer saber? Eu vou escrever um livro infanto-juvenil. O meu primeiro vai ser infanto-juvenil. Foi por esse motivo que tu resolveu escrever o livro. Foi por esse motivo. Aí eu escrevi o Círculo e ele foi lançado e, as crianças, elas aprendem com o livro. Eu tive um depoimento de uma mãe, de uma menina de 10 anos que leu o livro. E aí a mulher falou assim, cara, aconteceu um negócio muito louco aqui na minha casa. Minha filha leu o livro e aí ela viu o pai dela brigando com o irmão dela. Sabe o que ela fez? Ela falou, pai, irmão, senta aqui, vamos conversar. Ó, você vai ter o bastão de fala. Na hora que um falar, o outro tem que escutar. E aqui, ó, lista de sentimentos. Pra vocês falarem o que vocês estão sentindo. Que lindo! E ela mediou a conversa deles. Quer dizer, se uma criança de 10 anos consegue ler um livro e se sentir capaz de encarar um conflito, de mediar um conflito. Essa menina foi muito longe. Ela não só usou no conflito dela, ela mediou. Nela, né? Ela tocou nela de real, né? Você tá entendendo que a gente precisa despertar mais essa capacidade nas pessoas? Nós brasileiros, a gente tem uma vibe de ser o quê? Amigão, festeiro, né? A gente tem essa imagem, né? Nós temos um dos sistemas judiciais mais abarrotados do mundo. Sim. Qualquer coisa que acontece, eu quero processar. Eu não sei lá conversar sobre os meus problemas. Eu quero processar, né? Não tem problema. Que ótimo que o sistema judiciário existe, tem disparidade de poder. Muitas vezes, se eu for conversar, eu não vou ser ouvido. Que bom que eu tenho esse recurso. Não tô falando que não pode ter. Mas assim, será que a gente encara de frente? O tanto de coisa. E eu sei, gente, porque eu fiz estágio na vara da família. Muito caso de divórcio. Que as pessoas não sabem conversar. Por falta de ter uma conversa aberta, né? Sem julgamentos das partes, o outro colocando a tua dor ali, Exato. o outro acolhendo aquilo ali, né? Colocando a dele. Como isso é importante, isso é fundamental, não é importante? Muito. E as coisas que acontecem já são tão difíceis que a falta dessa habilidade de conversar só piora, né? Então, por exemplo, Gabi e eu nos divorciamos. Foi, sem dúvidas, a coisa mais difícil da minha vida. Assim, é um negócio, meu Deus do céu. No dia que nós duas sentamos com a advogada para falar, a advogada falou assim, vocês têm certeza? Que eu nunca vi um casal assim, falando assim, os acordos que ia fazer desse jeito. Então, isso é a maneira como ela e eu conversamos, entendeu? Foi a coisa mais difícil da minha vida mesmo, assim. Estamos lambendo as feridas até hoje. Eu fico pensando quem treta. Porque daí é o trauma mesmo, né? Muita terapia, então, a gente precisa, né? A gente precisa acreditar que é uma habilidade a ser desenvolvida. Essa menininha de 10 anos acreditou. Eu queria que mais pessoas acreditassem. Onde encontra esse livro e o nome desse livro, pra gente deixar aí depois no... Olha, ele é um livro que foi lançado pela Companhia das Letras, então eu recomendo que vocês vão direto no site da editora,
Companhia das Letras, O Círculo, Carolina Nalon. Ok. Tem na Amazon? Tem na Amazon. Você vai lá, você tem uma... Mas lembra, o Jeff Bezos quer ir pra Lua, entendeu? Ele quer outras coisas, ele não quer vender livro. Compra livro de quem quer vender livro, que é a Companhia das Letras. De né? quem ainda quer escrever esse livro, de quem ainda quer fazer edição desse livro, né, editora? Aqui em Floripa, vai lá na letraria, livraria eu vou da na Tati, letraria. maravilhosa. Tem exemplares lá, me apoiou tem desde na o início. letraria? Tem na Tem letraria. letraria em Jurerê, né? Tem. Eles abriram lá Sim, agora. eu aham. comprei umas mandalas para desenhar para uma pessoa, ficar uma pessoa mais zen. E a Tati é maravilhosa, falando em empreendedoras daqui da nossa região. Né? Podia chamá-las aqui também para uma Super. conversa bacana. E aí, traz embebecido? Meu Deus, Vocês estão calminha, amor. Ficou no violento. Olha, agora eu vou te dar um bastão da Violência fala. Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui. Vamos, assim, o Rubinho tá por trás das câmeras, que ele que faz essa nossa filmagem toda, aqui nesse WinHow e Cast, ele vai estar de prova pro próximo episódio. Sidneia vai me dar o bastão da fala. Oh, não, Carol! A gente tem que treinar isso, Carla, eu acho que mais nos Eu bastidores, acho que porque tem- aqui a gente é tão tranquila. Outra fala, Acho não que nós vamos fazer umas intervém. rodas de conversa com Lu Vilas Boas e Carolina Nalon. Boa. Ninguém se intromete na outra, Não. mas nos bastidores, né, Rubinho? Ô, Carol, a gente já tá aí, a gente vai fazer vários podcasts contigo, tá te preparando, Bah. se quiseres. Eu queria que você falasse para nós, assim, para finalizar, claro que depois de uma mensagem para essas empreendedoras que estão ali, podem estar ouvindo, dizer assim, mas é muito difícil a pessoa me ouvir, ninguém me ouve, né? Ou esses meses atrás aí fizemos uma campanha de mulheres invisíveis, de várias falas, dar luz para essas mulheres, que às vezes por mais que tu dá as ferramentas, elas não acreditam, mas também eu gostaria de falar por que girafa? Bom, a girafa ela é o símbolo da comunicação não violenta. Foi, acho que é na época do Marshall lá que escolheram, porque ela, primeiro, tem um pescoço gigantesco, né? Aham. Então, que é você conseguir ter uma perspectiva mais ampla das relações. Você não tá olhando só aqui no chão, você tá olhando o que tá acontecendo com todo mundo. Aham. E ela tem um coração muito forte. Justamente para bombear o sangue, né? Mas aí o coração forte é essa pegada da compaixão, entendeu? Então, visão ampla, compaixão. Ancora a gente na CNV. E sobre isso, assim, de não ser escutada, né? Acho que tem tantos diferentes tipos de situação que nós não somos escutadas, mas eu acho que, falando desse mundo de empreendedorismo, e o que você trouxe do ego e tal, nós como empreendedoras, a gente precisa também aprender a criar vínculos. Então, eu não estou falando de uma situação que você está sendo desrespeitada e não escutada, como a gente falou aqui da Marina Silva, que é você colocar um limite e tal, tá? Estou falando outra situação, de você ganhar mais espaço de reconhecimento. E aí não tem nada que traga mais esse espaço do que você ter interesse em escutar os outros. Isso daqui nem é comunicação não violenta, tá, gente? Isso daqui é como fazer amigos e influenciar pessoas. Que eu tenho 1000 críticas a respeito, mas tem coisa que a gente tem que aprender ali. As pessoas não querem saber de você, as pessoas querem falar delas. Então, pô, você tá aí num lugar que você tá fazendo uma reunião, tá fazendo networking, aprenda a se interessar e fazer perguntas interessantes para os outros, porque muitas vezes daí você vai embora e a pessoa fala, nossa, te adorei! A pessoa não perguntou nada sobre você, mas ela gostou de você. E aí você começa a ter uma chance de também poder falar sobre você. Nos ambientes que eu passei nesses 12 anos de Instituto Tchê, eu percebi o quanto que esse interesse pelos outros abre portas, né? E não fazer isso de um lugar de técnica, de artimanha, fazer de um lugar de interesse mesmo, porque daí você aprende, né? Então, pô, as empresas que eu atendo, eu não escuto só o que eles estão falando ali do briefing, sobre o público que eu vou atender. Eu quero escutar o momento da empresa. Você, RH, que trabalhei há quanto tempo? Como é que você se sente trabalhando aí? Como é que você se sente em relação a essa turma que eu vou atender? O que é o negócio de vocês? Como é que vocês ganham dinheiro?
Aí eu vou na empresa sabendo o que a empresa faz mesmo, o que é a preocupação que está na cabeça das pessoas, né? Então acho que isso abre muitas portas, assim, sabe? E aí quando você demonstra que você entende os outros... Então agora me conta mais sobre você, que eu quero saber também. Genuinamente, né? É. Genuinamente, porque a maioria das pessoas, você faz uma pergunta para demonstrar um falso interesse, né? Porque é um falso interesse. A pessoa fala tudo, ela não faz nenhum link do que a pessoa falou. Ela simplesmente começa a dar o discurso dela. Exato. E aí você sai da conversa com essa pessoa como? Oi, Não deu demorou, nada. né? Comunicação não violenta, não pode ser demorou. Pode. E eu vou pedir só mais uma coisinha, tá, Ed? O que é compaixão para você? Ai, compaixão é você ter você primeiro conseguir olhar e saber que sofrimento existe. Você olhar e falar assim, tem um sofrimento aí. Tipo, pode ser que a pessoa tá num sofrimento enorme mesmo, pode ser, o cara tá achando que ele tá super por cima de todo mundo, e você vai falar, tem sofrimento aí. E você se mover de uma maneira a tentar diminuir de alguma forma aquele sofrimento. Então, é uma disposição para tirar o sofrimento na causa. Isso de querer se dar bem, ser o melhor, você vai só estar sofrendo pensando nisso. Então, você não vai... Às vezes as pessoas falam assim, se eu for ajudar a pessoa a diminuir o sofrimento, ela vai conseguir o que ela quer. Não. Você vai ter mais compaixão se você conseguir ajudar na causa do sofrimento. E a causa do sofrimento é justamente a gente ter apego às coisas que são condicionadas, uma felicidade condicionada. A pessoa não está correndo atrás de tentar ser uma pessoa bondosa, né? Então, a compaixão é a minha tentativa de ser. Sim, e não ficar aprisionada, ser prisioneira das circunstâncias, né? Exato. Deixar o seu valor e o seu ser florar. Fluido. Obrigada. Amei. Eu amei também, Nossa, gente. Como é que foi pra você? Foi maravilhoso. Pode chamar que eu venho, adorei. Muito conteúdo, né? Muito conhecimento. Uma troca bem interessante que com certeza vai fortificar também quem estiver ouvindo, né? Assistindo esse podcast. E quero convidá-los a seguir, né? O Instituto Thier, a Carolina Nalon, justamente porque ela ali nas próprias redes sociais você traz conteúdo também, né? E fortalecendo tudo que ela falou aqui e muito mais, né? Então convido vocês a seguirem, super agradeço a tua presença aqui, agradecemos, né, Carla? Com certeza, uma excelente nutrição. Exatamente, foi uma grande mentoria para todos. Obrigada. E eu gostaria de aproveitar então e agradecer a vocês por estarem aí acompanhando, ouvindo, assistindo, enfim. Convidá-los a seguir as nossas redes sociais, o Instagram, pode ir mentorando com elas, compartilhar esses conteúdos, que com certeza pode ajudar mais pessoas. Estamos no Spotify também. Bem lembrado, estamos no Spotify também. E agradecer as nossas parceiras, né? A Jana Vieira, Personal Beauty, hoje representada pela Beatriz Alcará, que foi a nossa maquiadora do dia. O Estúdio Hair Design da Cris, obrigada Cris. E a nossa assessora jurídica, a Marcela. E nós temos a nossa patrocinadora, a super competente terapeuta Rúbia Covel, que é uma terapeuta de resultados. Muito obrigada, meninas, pela parceria, pela aliança. E tudo isso é possível, levar esse conteúdo, levar mais informações, trazer essas mentoras aqui, graças também ao apoio de vocês. Muito obrigada. E até o próximo episódio. Apoie o empreender feminino. Deem luz às mulheres para que elas possam cada vez mais brilhar. Até o próximo.
Pod In Mentorando com Elas.